Ok, bom dia. Nós estamos iniciando hoje nosso segundo bimestre do ano letivo 2020 e vamos falar um pouco aí sobre a evolução da origem da vida às espécies atuais, passando por grandes pesquisadores como Darwin, que foi um dos grandes nomes relacionados à origem das espécies. A partir da década de 1930, uma nova teoria da evolução começou a ser construída a partir das ideias de Darwin. Ou seja, Charles Darwin foi o precursor, quem começou a formular, digamos assim, uma base sobre como teria surgido a vida na Terra, destacando características como a sobrevivência dos mais aptos, seleção natural, tudo isso dentro das ideias propostas por Darwin já desde 1868, aproximado, foi quando ele já começou a catalogar as espécies para fazer esse trabalho que era identificar e saber quanto tempo cada espécie habitava o planeta. Depois de Darwin, vieram as leis de Mendel, relacionadas à genética, descoberta da genética, como as mutações podem ocorrer no material genético. As descobertas no campo da evolução também influenciaram, por exemplo, no conceito biológico de espécie, definido como grupo de indivíduos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, que já foi também trabalhado em outras séries. E aí, a teoria sintética da evolução. Como é comum em ciências, a teoria atualmente aceita para explicar a evolução é a teoria sintética da evolução. Foi desenvolvida com o trabalho de vários cientistas como Theodosius Dubzhansky e Ernest Mayr. Novas descobertas sobre seres vivos continuam ampliando nosso conhecimento sobre a evolução, inclusive a evolução humana. Então, a partir desses pesquisadores aí, que criaram a chamada teoria da evolução sintética, ou teoria sintética da evolução, que se criaram, digamos assim, alguns parâmetros, algumas novidades com relação ao que Darwin havia proposto sobre a evolução das espécies e principalmente a espécie humana. A variabilidade genética, mutações e reprodução sexuada. A variabilidade genética, ela é, digamos assim, de extrema necessidade para o desenvolvimento e evolução de qualquer espécie. Por quê? Acredita-se que é por meio da variabilidade da genética que as espécies continuam, digamos assim, passando adiante as características responsáveis por manter a continuação de determinada espécie, seja ela animal ou vegetal. Mutações e reprodução sexuada. As mutações, elas podem estar presentes, sim, porém, todas elas, para serem passadas adiante, é somente através das células germinativas sexuais, ou seja, dos cromossomos ou gametas masculino ou feminino. Se esses cromossomos sofrerem uma mutação, provavelmente essa mutação, se for, digamos assim, acentuada, ela passará adiante. Se essa característica for benéfica ao indivíduo, ele irá produzir novos indivíduos com aquelas características e vai chegar a um ponto em que ela se tornará diferente daquele ancestral onde ele herdou durante a reprodução. Isso também só é possível com reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, que não exige presença de gametas, não é possível essa variabilidade genética e com presença aí de mutações no sentido de que poderá mudar a estrutura dos indivíduos. Relembrando que mutações existem em micro-organismos, como vírus, bactérias, etc. Podem mutar, podem. Só que não é da mesma forma que ocorre na reprodução sexuada, porque é muito
pequeno o índice de mutações na reprodução sexuada. É comum as pessoas imaginarem, né, mutações como transformações enormes que ocorrem de uma hora para outra. Muitos acreditam que essas mutações conferem ao indivíduo características exageradas, como por exemplo uma super força, uma visão extremamente refinada. Ou seja, isso não existe. Quando uma mutação ocorre, ela é de forma muito acentuada, de forma muito leve e, digamos assim, passam várias gerações até que aquela característica se torne visível ou viável nas gerações futuras, tá? Mutações são mudanças acidentais que ocorrem no DNA, já que o DNA é responsável pela transmissão das características genéticas. Então, se houver uma mutação no DNA e for repassado adiante essa característica, aí provavelmente, com o passar de várias gerações, com o passar do tempo, aquele indivíduo mutante vai se manifestar no meio dos outros, mas isso leva, digamos, muito tempo para ocorrer. Uma situação de mutação que é fácil de perceber, que já foi estudado por vários cientistas, é o caso da mutação da mosca da fruta chamada de Drosophila. Por ser um animal que se reproduz muito rápido, foi possível detectar que entre esses indivíduos, quando ocorriam essas mutações, elas apareciam rapidamente dentro dos grupos, como é possível observar aqui nessa imagem, dois indivíduos mutantes, tá, com características totalmente diferentes. No primeiro caso e no segundo, dá para notar bem a presença da asa, né, que no primeiro ela é comprida, no segundo ela é bem curta. A característica também da cabeça mudou nos dois indivíduos, característica dos olhos também. Então são mutações que ocorrem e no caso da Drosophila, né, ou mosca da fruta, ela aparece rapidamente porque esses indivíduos reproduzem muito rápido e em grande quantidade. As mutações também podem surgir no processo de reprodução assexuada, como eu falei agora há pouco, tanto que nós temos casos de vírus que passam por processo aí de reprodução e as mutações ocorrem rápido mesmo. Até mesmo bactérias podem passar por esse processo, sofrer mutação e mudar o material genético e retransmitindo, dificultando, digamos assim, muito a produção de vacinas, né, para combater esses micro-organismos aí. A única diferença é que na reprodução assexuada não há variabilidade das mutações. Tá? Se o indivíduo é mutante hoje, ocorrendo a mutação, ela vai ser sempre uma bactéria, porém o material genético dela, o DNA, é que vai estar alterado. As mutações ocorrem ao acaso, dizemos também que elas são acidentais ou aleatórias. Qualquer mutação relacionada a qualquer função pode aparecer. Caso ela seja transmitida aos descendentes, aumenta a variabilidade genética da população. Outra fonte de variabilidade genética é a reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução combina genes presentes nos gametas da geração parental. Foi o que eu disse antes, né, que a variabilidade genética ela confere então a maior, digamos assim, possibilidade de mudança, porque o pacote genético vai ser retransmitido de geração a geração e chega um ponto em que essa mutação se torna, digamos, evidente. Como por exemplo, se pegarmos aí a espécie humana, mesmo sendo muito pequeno mesmo o índice de mutação do DNA humano, a nossa espécie provavelmente passou por algumas mutações nesses milhares de anos.
já que quando se compara o ancestral humano do Homo sapiens de hoje, ele era totalmente diferente. Essa mudança, essas características só podem ter ocorrido devido a essas mudanças no material genético ou mutações genéticas que ocorreram aí milhares e milhares de anos até chegar à nossa geração. Seleção natural após Darwin. Sabendo que a variabilidade genética é o fator que gera novas características, podemos compreender melhor como a seleção natural atua nos seres vivos. Quando uma característica facilita a sobrevivência ou a reprodução, ela é considerada uma adaptação. Para Darwin, os seres vivos mais aptos, através do processo da seleção natural, ele consegue se adaptar, digamos, com maior facilidade, ou seja, aqueles que têm uma aptidão para buscar abrigo, alimento, migrar de uma região para outra com maior rapidez, ele está, digamos assim, mais propenso a sobreviver do que aquele indivíduo, digamos, um pouco mais fraco ou que não tem as mesmas características. Ele pode ser eliminado por um predador ou mesmo por doenças. Então, essas características aí, Darwin já tinha relatado no seu livro A Origem das Espécies, e que pode ocorrer com qualquer espécie, seja ela humana ou de outro animal qualquer. Então, a seleção natural de Darwin falava disso. Então, após a seleção natural de Darwin, em alguns casos, é possível observar a ação desse processo em uma escala de tempo perceptível ao ser humano, como veremos a seguir. Nos últimos anos, tem sido cada vez mais comum encontrar alimentos orgânicos em mercados e feiras. Você sabe o que caracteriza esses alimentos? Ou seja, a partir da hora em que o homem, tendo necessidade de alimentar e devido à grande quantidade da população que cresceu nos últimos tempos, foi necessário a produção de alimentos em abundância. Esse alimento só é possível a produção porque houve um grande desenvolvimento tecnológico, uso de equipamentos e mesmo utensílios ou inseticidas ou adubação, que fez acelerar o processo, acelerar a produção de alimentos para que a população humana se mantivesse estável, digamos assim, não morresse ou não tivesse que passar, digamos, novamente por um processo de seleção. Alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de agrotóxicos, também chamados pesticidas ou defensivos agrícolas, e sem aplicação de fertilizantes industriais. Enquanto os agrotóxicos são usados para combater pragas que destroem lavouras, os fertilizantes tornam o solo mais ricos em nutrientes. Então, a partir da hora em que se tornou necessário o uso desses produtos, o homem deixou, digamos assim, de consumir aqueles produtos orgânicos, ou seja, de forma natural. Além dos problemas causados ambientais pelo uso inadequado de agrotóxicos, verificou-se que após mais de 60 anos de uso, muitas espécies de insetos que atacam as plantações tornaram-se resistentes a vários pesticidas. Ou seja, por que isso aconteceu? A demanda, ou seja, a procura por alimento pelo humano se tornou muito, houve necessidade de se combater insetos ou mesmo ervas daninhas, que são vegetais indesejáveis para a agricultura. Isso fez com que o homem passasse a utilizar mais os inseticidas e também herbicidas para combater ervas daninhas, ou seja, vegetação indesejada na agricultura. O que isso trouxe de malefício? Simplesmente, com o passar do tempo, houve ali uma resistência de alguns insetos ao uso desses pesticidas e algumas
ervas daninhas também passaram a se tornar mais resistentes ao uso desses herbicidas. Por que isso aconteceu? Porque provavelmente, quando se fala de insetos, as primeiras vezes que passa esse inseticida sobre um exemplo, um formigueiro, mata praticamente todos aqueles indivíduos que estavam presentes ali no formigueiro. Passando um tempo, novas formigas aparecem, vai lá, passa novamente o herbicida, ele mata, só que imediatamente se percebe que alguns não morreram. Aí, qual é a explicação para isso? Se os primeiros que passou morreram, depois se reaparece, ele passa novamente, já não morrem todos, isso só tem uma explicação, de que aqueles primeiros que sobreviveram, eles incorporaram parte daquele inseticida no organismo, e aquela característica mutacional afetou o material genético dele, e ele reproduziu novos indivíduos com essas características, ou seja, o material genético foi alterado pelo uso do inseticida, fazendo com que aquele organismo não morresse mais. Aí vem a questão, como combater um indivíduo mutante? É aí que entra a questão da tecnologia, onde o homem, para combater esse novo indivíduo alterado geneticamente, ele tem que fazer novos inseticidas com outras características que venham matar aquele indivíduo. Só que isso ocasiona uma nova leva de mutantes, ou seja, é algo impossível de se imaginar, né? Ou de se fazer durante muito tempo. Aqui nós temos mais um exemplo de insetos que foram, digamos assim, passaram por um processo de mutação, onde na primeira etapa que foi passado o veneno nessa folha, um dos indivíduos ali ganhou resistência ao pesticida ou inseticida, e com o tempo ele acabou transmitindo essa característica adiante. Dá para observar, na primeira folha tinha apenas um, na segunda aparece mais 3, e na quarta folha, se for usado o mesmo pesticida, provavelmente ele não matará mais ninguém, tá? Então são essas características aí dos indivíduos mutantes na natureza. Processo semelhante dos insetos ocorre com a resistência das bactérias a antibióticos. O mesmo fator dos insetos ocorre com os antibióticos. Por quê? Se uma pessoa faz uso de um antibiótico sem orientação médica, toma de forma desregulada, o que vai acontecer? Aquela bactéria vai ganhar resistência àquele antibiótico. Vai chegar um momento que a pessoa pega uma infecção causada por aquela bactéria, vai tomar o mesmo medicamento que foi indicado antes e não vai fazer efeito. Por quê? Para a bactéria ser eliminada, o antibiótico tem que destruir o material genético dela. E se ele não consegue destruir esse material genético, automaticamente não vai fazer efeito, porque houve uma resistência ao uso daquele produto ali. Outro exemplo de adaptação também é relacionado ao bicho folha, nome que é designado a vários grupos de insetos semelhantes às folhas. Essa característica aí de se parecer com o ambiente, né, ou mimetismo, como é chamado, é uma característica de animais que passaram aí por uma adaptação, como nós temos caso de outros exemplos, como o caso do urso polar, né, da raposa polar. São animais que têm os ancestrais deles de cores diferentes, porém, devido ao fato de que vivem no gelo e precisam ser parecido com o ambiente onde vivem, esses animais também acabaram mudando ou passando ali por um processo de adaptação para aquela região. Formação e evolução das espécies. Diferentes características podem se acumular no processo de seleção natural
dentro de uma população. Durante esse processo de especiação, o que vai acontecer? Alguns fatores físicos, como por exemplo isolamento ou mesmo barreiras naturais, podem fazer com que uma espécie se torne diferente, ou seja, a mesma espécie é separada por uma barreira, pode ser por água, pode ser por uma cadeia de montanhas rochosas, e os indivíduos separados, com o tempo, ele pode se tornar, digamos assim, incompatível até mesmo a procriação, ou seja, um indivíduo da família de esquilo, como esse que aparece aí na imagem, foram separados pelo isolamento físico, no caso uma cadeia de montanha, e passando-se algumas, sabe-se lá, centenas ou milhares de anos, eles se tornaram tão diferentes que até mesmo a incompatibilidade de reprodução entre eles pode ocorrer. O isolamento geográfico permite que cada população evolua separadamente. Com o tempo, as populações acumulam diferença a ponto de caracterizar a formação de duas ou mais subespécies, ou seja, quando vai formar uma subespécie. Porque a primeira espécie, ela sendo a única, as outras provavelmente surgiram dela, por isso são chamadas de sub, ou seja, abaixo, subespécie. Aqui um exemplo de coelhos que sofreram ali um isolamento por água, um isolamento geográfico. Com o tempo, as transformações ou mudanças foram ocorrendo e esses animais que antes eram todos brancos passaram a ter indivíduos de cores diferentes devido ao fato de que o isolamento impediu, digamos assim, o cruzamento entre eles novamente. Quando os indivíduos de duas populações não conseguem cruzar entre si ou conseguem, mas geram indivíduos estéreis, chama-se de isolamento reprodutivo, ou seja, não há mais compatibilidade entre aquela espécie para que elas cruzem entre si e mantenham ou tenham, digamos assim, descendentes férteis. Quando isso acontece, é chamado de isolamento reprodutivo. Dizemos que nesse caso aí surgiu uma especiação da espécie. Um outro caso também conhecido de especiação ocorre no indivíduo. Caso ocorra a formação de um indivíduo, ele será um híbrido estéril, ou seja, ele perde a capacidade reprodutiva. Híbrido por quê? Quer dizer, tem duas características presentes no mesmo animal, Ou seja, não produz gametas funcionais. É o caso do híbrido do leão e tigre. Outro exemplo de híbridos são o burro e a mula. Animais resultantes desse cruzamento é jumento e a égua. Quando fala de híbridos, como foi falado agora há pouco, eu falei agora há pouco, por quê? O burro e a mula, no caso ali, animais resultantes de cruzamento entre jumento e égua. O jumento é considerado o quê? Um asinino e a égua um equino, por isso são espécies diferentes que vai resultar lá na formação do burro ou da mula. A história evolutiva, considerando a formação das espécies, como você representaria a evolução delas. Uma forma comum, porém, não correta das pessoas imaginarem a evolução é como uma escada em que os organismos se tornam cada vez mais complexos ou mais evoluídos. Na realidade, todas as formas atuais de vida, mesmo as mais simples, surgiram depois de um longo processo de evolução, que produziu organismos capazes de sobreviver em determinados ambientes e deixar descendentes. Em alguns casos, houve maior acúmulo de adaptações que em outros. Entretanto, não podemos considerar
que uma espécie atual seja mais ou menos evoluída que a outra. Analisando a história evolutiva, também não podemos afirmar que uma espécie atual seja ancestral da outra, porque não se pode considerar a história evolutiva dessa forma, porque provavelmente todas as espécies atuais passaram aí por um processo de mutação, algumas é visível rapidamente e outras não. Como eu disse antes, lá no início, a evolução humana, ela ocorreu de forma, digamos assim, milenar, se comparando aí com os ancestrais da espécie humana, como por exemplo, os primeiros habitantes descobertos, que se pareciam um pouco, digamos, com a nossa espécie, tinham características quase que, digamos, mais próximas, digamos assim, mais próximas de um chimpanzé do que da espécie humana. Por isso, nem eram chamados de homem, e sim hominídeos. A partir de então de novas descobertas, foi chegando-se à conclusão de que houve um processo de mutação. Essas mutações foram evoluindo, passando milhares e milhares de anos, até chegar à geração atual nossa. A história evolutiva das espécies pode ser vista, portanto, como uma árvore de extremidades. De cada ramo da árvore estão espécies atuais. E cada início da bifurcação que essa árvore forma marca um ancestral comum aos dois ramos que ela bifurcam, como é o caso, por exemplo, dos cães, que você já deve ter ouvido falar, que tem ali o ancestral, no caso dos lobos. Porém, até chegar no cão, nós temos o chacal, temos o coiote e temos o lobo, que são parentes distantes também. Então houve essa evolução, e hoje, se considerando a capacidade reprodutiva desses animais, todos eles são considerados espécies distintas, porque eles entre si não conseguem mais se reproduzir, ou acabam um matando o outro, ou por fatores digamos assim, de cio diferente, né, jamais seria possível ali o cruzamento direto, ou seja, lá no habitat deles, digamos assim, de forma natural. Classificação biológica dos seres vivos. A classificação biológica dos seres vivos também ajuda a construir a história evolutiva das espécies, indicando os ancestrais e os descendentes de uma espécie ou de um grupo de seres vivos. Nesse tipo de classificação, considera-se como grupo todas as espécies unidas por um ancestral comum. Então, para se falar que um indivíduo de um grupo possui o mesmo ancestral comum, ele tem que ter algumas características que foram herdadas dentro daquele grupo, tá? Porque se essas características não estiverem presentes, fica impossível afirmar que ele faz parte do mesmo grupo. Como, por exemplo, foi falado agora há pouco ali do chacal, do coiote, do lobo e do cão. Se pegasse um outro representante de outro grupo e colocasse junto ali, como por exemplo o porco, seria impossível falar que todos eles teriam o mesmo ancestral comum, porque olhando para o grupo não tem nada a ver a formação deles com o porco, obviamente. Ora, enquanto o nosso planeta, obedecendo à lei fixa da gravitação, continua a girar em sua órbita uma quantidade infinita de belas e admiráveis formas, originadas de um começo tão simples, não cessou de desenvolver e desenvolve-se ainda. Isso nada mais é do que uma prova de que o planeta Terra continua em constante evolução, seja ela visível aos nossos olhos ou não. A origem da vida. Acabamos de ver que novas espécies podem ser formadas a partir de outras, no processo de especiação. Mas como explicar a origem do primeiro ser vivo? Será que um organismo vivo pode surgir a partir da matéria viva ou não? Ao longo da história da ciência, muitos pensadores se dedicaram a entender a origem da vida. Vamos conhecer agora algumas das principais ideias utilizadas para explicar como surgiu a vida. Já desde
da Grécia Antiga, que os gregos tinham essa curiosidade, né, em saber como é que os seres vivos tinham surgido. Tanto é que alguns deles chegavam a afirmar que se deixasse um balde, na época era chamado de tina de água, né, um balde com água no sereno, e colocasse um fio de cabelo ali dentro, provavelmente surgiria um micróbio no outro dia. Ou que, por exemplo, do lodo dos rios, do barro, né, dos rios, nasciam as cobras, os peixes. Por que eles chegavam a essa conclusão? Pelo simples fato de que não conheciam o mecanismo de reprodução das espécies. Então, se ele chegava lá no rio, ele via o peixe ali, mas não sabia como era o mecanismo de reprodução desses animais, ele imaginava que ele surgiu do lodo, tá? Então, essas ideias, digamos assim, um pouco absurdas, por mais, digamos assim, ilógico que fosse, mas era o que eles acreditavam naquele momento. Porém, passando-se alguns anos, bem mais recentes, surgiram duas teorias para derrubar de vez essa polêmica aí em torno da origem da vida. Abiogênese e biogênese. O A de negação, ou seja, sem vida, e biogênese, gerado através de um outro ser vivo. Até a metade do século XIX, cientistas e filósofos acreditavam que a vida surgia da matéria sem vida. Ratos, insetos, por exemplo, surgiam a partir de restos de comida, e essa ideia era chamada de geração espontânea ou abiogênese. Tá? Então, como não se sabia direito como era que a vida tinha surgido, então iam por dedução, ou seja, imaginava que o rato, por estar próximo dos alimentos, sempre comendo, sempre dentro de casa, por ele incomodando, que ele surgia dos alimentos que eram deixados na despensa, ou seja, em algum armazenamento que a pessoa tinha em casa. E como eu disse antes, a ideia de que o sapo surgia do barro, de que o peixe surgia do barro, tudo isso se encaixando dentro dessa geração espontânea ou abiogênese, ou seja, sem vida, seres que surgem através da matéria morta. Porém, nem todos aceitavam essa ideia da biogênese. Por volta de 1668, o médico italiano Francesco Redi, tá, intrigado, vamos dizer assim, com essas teorias, ou melhor dizendo, com essas formas de vidas descritas pela biogênese, resolveu fazer um teste para confirmar se era realmente verdade ou não a teoria da abiogênese. O que Francesco Redi fez? Separou em potes de vidro, 2 deles contendo pedaços de carne ali dentro, fechou a boca dele, e outros 2 colocou carne também e deixou aberto. Essa carne, contendo o odor desagradável da putrefação, começou a atrair para dentro dos frascos moscas. Porém, as moscas não tinham acesso àquela carne que estava ali no frasco tampado. Chegavam até ali e voavam em direção ao outro que estava aberto. Passados-se alguns dias, surgiram pequenas larvas dentro do frasco que estava aberto. Dentro do frasco que estava fechado, obviamente, nada. Mais alguns dias, aquelas larvas se transformavam em moscas, saíam do frasco e novas moscas se formavam a partir dali. Bem, com isso, estaria posto fim, né, na questão da teoria da biogênese, mesmo comprovando que a mosca botou o ovinho ali onde estava aquela carne apodrecendo, passou o período de reprodução, surgiram novas moscas, mas ainda, para muitos cientistas, ainda não era uma prova, assim, digamos, tão consistente, e ainda continuavam acreditando que a abiogênese estava certa, mesmo Francisco Redi ter comprovado que as moscas que não entraram
dentro do frasco tampado não houve reprodução, eles ainda não acreditavam muito nessa história proposta aí por Francesco Redi. Bom, porém, já que ainda estavam tendo dúvida, outro cientista chamado Louis Pasteur, francês, resolveu fazer um novo experimento, porque ele acreditava que no ar existia micro-organismos vivos, só que para comprovar isso não era muito fácil. E o que Pasteur fez? Isolou uma mistura, um caldo, de carne, um balão de vidro com um gargalo em forma de S, também chamado de pescoço de cisne, e aqueceu esse líquido durante algum tempo, e quando o caldo da carne esfriou, o ar entrou no frasco, porque o gargalo ainda estava aberto, mas a poeira e os micro-organismos presentes no ar ficaram retidos na curva do gargalo. Por isso, mesmo depois de muitos dias, não havia micro-organismo no caldo de carne. Pasteur então quebrou o gargalo do frasco. Sem o gargalo, os micro-organismos do ar caíram no caldo e se multiplicaram. Ou seja, mesmo fazendo todo esse procedimento, aquecendo essa carne, esse caldo de carne, tendo cuidado de deixar o frasco chamado bico de cisne isolado dos micro-organismos do caldo, só ali já bastava para confirmar que a vida para surgir só a partir de uma nova vida. Mesmo assim, Pasteur ainda não foi totalmente acreditado, Precisou-se passar mais alguns tempos até que outro cientista, médico, Spallanzani, fizesse um experimento parecido para confirmar de vez que a teoria proposta ali por Pasteur, Louis Pasteur, estava correta. Por quê? Se Pasteur tivesse fechado o vidro, seria possível argumentar que a falta de ar impedia o desenvolvimento de micro-organismos. Como ele deixou aberto e no caldo, sem o contato pelo bico do cisne, não houve contaminação, não apareceu micro-organismo. Porém, a partir da hora em que ele quebrou esse frasco, surgiram novos indivíduos, ou seja, micro-organismos, dentro daquele caldo que ele havia preparado ali. Com esse experimento, Pasteur forneceu uma forte evidência de que os micro-organismos já estão presentes no ar e não teria surgido por geração espontânea, reforçando a ideia da abiogênese, que hoje é aceitado por todos como sendo somente possível a vida surgir a partir de um novo indivíduo ou organismo vivo. Hipóteses sobre a origem da vida. Existem muitas hipóteses sobre a origem da vida, tá? Algumas das mais conhecidas é a chamada teoria de Oparin e Haldane, e lançaram a origem para explicar a origem da vida na Terra. Eles consideravam, por exemplo, que a atmosfera da Terra primitiva era diferente da atual, ou seja, constituída de gás metano, comum nos pântanos, amônia, gás hidrogênio e vapor de água. E que com a presença constante naquele período de formação da Terra de grandes tempestades de águas, raios existentes no planeta, foi possível a formação de micro-organismo existente na atmosfera terrestre devido a esse caldo que se formou, ou seja, os chamados coacervados, ou seja, indivíduos que deram origem à formação das espécies atuais. Por quê? Dessa mistura surgiram os primeiros indivíduos, tá, desse material genético primitivo, associado com as proteínas. Essa formação ali desse caldo resultou
nessa transformação dos seres vivos. Outros cientistas defendem que a vida na Terra surgiu a partir de compostos orgânicos trazidos do espaço por cometas e meteoritos. Tá? A ciência continua pesquisando e buscando novas evidências para explicar a origem da vida na Terra. E com essa pesquisa, nosso conhecimento sobre a origem e evolução da vida aumenta cada vez mais. Aqui é a ilustração do que foi proposto por Oparin e Haldane, de que a Terra foi bombardeada por meteoritos durante esse período e devido à grande quantidade de gás metano, amônia e hidrogênio e vapor de água, fez surgir ali os primeiros seres vivos, ou o surgimento das primeiras proteínas dos coacervados. A fonte termal do fundo do Oceano Pacífico, né? Atualmente, fontes como essa são habitadas por bactérias, vermes tubulares, organismos capazes de tolerar altas temperaturas de água aquecida pelo magma. A história da vida no planeta. Os grandes eventos geológicos que ocorreram na história do planeta são agrupados em eras, períodos e épocas. Aqui nós temos uma tabela que indica todas as etapas, todas as mudanças por que passaram o planeta Terra durante o surgimento até os nossos dias, ou seja, os dias atuais. Muitos desses eventos marcaram as divisões da escala geológica, foram causados pelo movimento de placas tectônicas. Esse movimento provocou, por exemplo, a erupção de vulcões, liberação de gases que alteraram o clima do planeta. Isso também nós já vimos em outras séries, no 7º ano. E aí, a evolução humana, eu tinha falado já alguma coisa agora há pouco, porém, estima-se que a separação entre o grupo dos humanos e dos chimpanzés tenha ocorrido entre 6 e 8 milhões de anos atrás. Existem alguns comentários, algumas especulações de que o homem surgiu do macaco, porém, para a ciência, o que houve, na verdade, é que os dois são primatas, tá? E que habitaram, digamos assim, a mesma região, porque apresentam características que são típicas de animais que antigamente usavam o 5º dedo, né, dedo pêncil, para segurar e projetar o corpo de uma árvore para outra, ou seja, possivelmente para fugir de grandes predadores que existiam naquela época no solo ou mesmo nas savanas. Essa semelhança é que aproxima os dois grupos, mas falar que um é descendente do outro, acredita-se que não, mesmo sabendo que a semelhança sanguínea do humano com o sangue do chimpanzé é muito próxima, passa de 90% de semelhança entre os dois grupos. Embora existam semelhanças entre o ser humano e os outros primatas, também são observadas diferenças importantes. Veja um exemplo. Os seres humanos se mantêm na posição ereta e caminham sobre 2 pés, enquanto que gorilas e chimpanzés conseguem se locomover nessa posição apenas por um curto período de tempo. Tá? Então essa é mais uma das diferenças existentes entre os dois grupos. Um consegue caminhar de forma ereta, né, com a cabeça erguida o tempo todo. Já chimpanzés e gorilas não, andam por um período, mas tem que se curvar e voltar a, digamos assim, a descansar por um tempo. Aqui uma imagem de um gorila, uma fêmea de gorila, uma fêmea de chimpanzé com um filhote nas costas. Outra diferença está relacionada ao desenvolvimento do cérebro
na espécie humana, o volume do crânio é muito maior do que dos outros primatas. Tá? Entre os possíveis ancestrais da linhagem humana estão os integrantes do gênero Australopithecus, termo que significa macaco do sul. Um dos fósseis de Australopithecus mais famoso pertence a Australopithecus afarensis, descoberto em 1974 na região de Rafar, na Etiópia. Era do sexo feminino e por isso lhe deram o nome de Lucy. Creio que vocês já assistiram o filme, né, de Lucy, que na verdade é uma comparação da atualidade com o passado. Fósseis com idade entre 3 milhões e 1,4 milhão de anos podem ser considerados os primeiros indivíduos pertencentes ao gênero Homo, o gênero da espécie humana atual. Como eu falei antes para vocês, na questão das mutações, aqui se confirma que nós tivemos esse processo, sim. Não se sabe por quantos milhares de anos isso passou, mas com toda certeza nossos ancestrais não tinham nada, digamos assim, de parecido com o que nós somos hoje. Aqui nós temos a diversidade, né, ou variabilidade da população humana. Essa variabilidade da população humana, ela só ocorreu porque acredita-se que o Homo Australopithecus e o Homo de Neandertal, que são os dois ancestrais, digamos assim, mais próximos da nossa atualidade, em algum momento eles se encontraram. Pode ter sido de forma amigável ou não, e essa junção desses povos fez com que surgissem essa grande variabilidade da espécie humana. Por quê? Porque o Homo Australopithecus, como já foi dito, surgiu na África, e o Neandertal possivelmente da Europa. O que não se sabe ao certo, se foi o Australopithecus que migrou para a Europa e de lá ele desenvolveu características diferentes devido às condições climáticas, ou seja, questão de adaptação, ou se é uma subespécie que havia migrado antes e que sofreu também mutações e transformação da sua forma física relacionado aí com o Australopithecus. Essa foto, por exemplo, ilustra a quantidade de variabilidade genética que sofreu a espécie humana devido à junção dos povos espalhados pelos continentes. Nós temos asiáticos, europeus, africanos, sul-africanos, então todos eles misturados num pacote, e é isso que garante a variabilidade, o crescimento e a continuidade aí da espécie humana na Terra. Galera, nós chegamos então ao final do nosso capítulo. Vocês já foram notificados a baixar o aplicativo para acesso ao gestor escolar. As atividades provavelmente serão postadas no gestor e espero que vocês tenham entendido. E eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.